Já foi tirado, irmão Mudaíto, do meio do povo. Eles não permitem mais que Jeremias pregue dentro dos templos, das igrejas deles. Agora ele profetiza de fora. Ele profetiza ao redor dos montes, porque ele já foi expulso. Só que nesse momento, preste atenção diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem a Jeremias dizendo, levanta-te, com ele, particularmente. Sabe, a palavra se dirige nesse momento a Jeremias, que é profeta, que é homem usado por Deus, que é alguém que está diante da presença de Deus, mas que é alguém que também precisa perceber que Deus quer fazer algo sobre a vida dele. E ele chama a atenção. Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro. Irá lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus, aleluia. Esse particular que Deus quer ter com Jeremias, ele pode ser entendido como um particular com cada um de nós. Aleluia. Ele pode ser trazido para a nossa compreensão particular. Por mais que nós sejamos cristãos, por mais que eu seja pastor, por mais que você tenha algum dom e um dom maravilhoso diante do Senhor, em alguns momentos Deus vai nos chamar para ter essa reflexão com Ele, para ter esse particular com Ele. Porque o que acontece no mundo não acontece só no mundo, acontece conosco, acontece comigo também. A derrota do povo de Israel não é só do povo. Jeremias faz parte do povo. Aleluia. Jeremias está no meio do povo. Não acontece o mal só para os outros, acontece para nós. Quando o povo sofre, eu estou no meio do povo. Eu faço parte do povo. E a gente precisa entender melhor isso, né? Porque às vezes a gente olha o sofrimento ao redor e diz, não tenho nada a ver. Eu tenho tudo a ver. Porque o sofrimento dos outros também me atinge. A ação, o perigo que o outro passa também pode me atingir. Aleluia. E quando Deus chama Jeremias, ele vem, eu vou tratar contigo. Leva ele para descer à casa do oleiro e ouvir as palavras. Isso é importante, né? Aleluia. Porque Deus poderia ter falado lá atrás. Deus poderia ter falado para ele na visão. Só que Deus quer que ele faça essa visita. Não é uma visão a visita. Ele manda Jeremias ir mesmo à casa de um oleiro. E Jeremias faz isso. Sabe lá qual era o oleiro? Sei que Jeremias vai. A casa de um oleiro, talvez que ele conhecia. E ele desce. Parece ser essa casa, e as casas, entendam isso. As casas naquela época geralmente eram nas cavernas. Ou de pedras. Aleluia, Deus. Essa casa parece ser no subsolo, ou esse lugar onde o oleiro está trabalhando parece ser no subsolo, porque ele desce para ver. Ele desce para encontrar o oleiro trabalhando no barro. E quando ele desce para ver, a Bíblia Sagrada, ele fala, versículo 3, que eu desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como um vaso que ele fazia, era de barro que logo se quebrou na mão do oleiro. Tornou ele a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias, ele para e ele olha aquela situação.